Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, segunda-feira, 19 de outubro de 2020. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens. Como os irmãos já bem sabem, nesse trimestre, quarto trimestre de 2020, estamos estudando o tema Os Bons e os Maus Exemplos, aprendendo com homens e mulheres na Bíblia. E nesta semana estaremos estudando a lição de número 4, que traz como título Saul, somente ser escolhido não faz a diferença. A síntese da lição que vamos estudar destaca: em sua soberania, Deus pode rejeitar pessoas que escolhem desobedecê-lo, ainda que tenham sido chamadas para uma grande obra. Então, queridos, essa semana estaremos estudando sobre Saul, o primeiro rei de Israel. Os exemplos de Saul nos mostram que não basta ter uma chamada do Senhor. É preciso também ser obediente a Deus em todo o tempo. Pois isso, querido, certamente garantirá a presença e a orientação de Deus conosco. E hoje, a nossa agenda de leitura do dia 19 de outubro de 2020 se intitula Saul é ungido rei de Israel. O texto bíblico se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 1. Aqui, queridos, em 1 Samuel, capítulo 10, nós vemos a continuidade da conversa entre Samuel e Saul, entre os caminhos de Ramá. O texto diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Queridos, bem ali, no meio do nada, a vida de Saul foi transformada e a história da monarquia de Israel começava. Saul aparece na narrativa bíblica como um jovem camponês da cidade de Gibeá. Ele é descrito como um homem de físico imponente, o mais formoso entre os israelitas. A sequência da narrativa bíblica sobre a história de Saul mostra que ele era valente e também ele era muito corajoso. Na época em que Saul vivia, o povo de Israel era liderado pelo profeta Samuel, o último dos juízes de Israel. Samuel já havia envelhecido e, combinado às frequentes ameaças de nações vizinhas, especialmente dos filisteus, os israelitas começaram a pedir por um rei. Eles desejavam ter um líder guerreiro, que, segundo eles, pudesse livrá-los de qualquer investida do inimigo. Quando os israelitas desejaram e pediram por um rei a Deus, eles rejeitaram a liderança divina através do ministério de Samuel. É verdade que antes de Saul, já estava nos planos de Deus conceder um rei a Israel. Por esse motivo que lá na lei de Moisés já trazia a regulamentação da futura monarquia em Israel. Tudo isso significa que a presença de um rei em Israel não era algo incompatível com a liderança divina. No entanto, o rei deveria ser um corregente de Deus diante do seu povo, diante de Israel. Todo o problema, no entanto, amados, se deu porque os israelitas não quiseram esperar que Deus instituísse a monarquia em seu devido tempo. Eles queriam um rei que satisfizesse suas expectativas humanas por não confiarem na providência do Senhor. Então, Deus instruiu Samuel a conceder um rei ao povo. Samuel ainda advertiu os israelitas acerca das implicações de ter um rei de modo inoportuno, mas eles se recusaram a ouvir Samuel. Foi assim que Deus ordenou que Samuel ungisse Saul como rei. Sob esse aspecto, Saul era o tipo de pessoa que atendia exatamente às expectativas do povo. O profeta então ungiu Saul. E em poucos instantes, queridos, eventos começam a acontecer para que Deus confirme a palavra, ou melhor, a profecia de Samuel sobre a vida de Saul.
ele é transformado pela ação do Espírito Santo. E começa a partir dali a história de Saul e da monarquia de Israel. O texto evidencia o agir de Deus na vida de Saul, de uma maneira assim, queridos, que ele jamais esperava. Uma coisa é certa, a sua vida e a minha vida, queridos, está nas mãos do Senhor. A qualquer momento, tudo pode acontecer. Aquilo que você pede e acha parecer demorado, o Senhor pode te surpreender e te colocar onde você jamais imaginou. Deus abençoe a sua segunda-feira.